Olá, eu sou Renato Pera. Eu estou aqui representando a dupla de autores formada por mim e por Breno de Faria. E o nosso artigo tem o seguinte título: Da arqueologia ao arquivo e à autópsia, rumor e o espaço de exposição, Beco do Pinto. Em nosso resumo, destacamos: arqueologia e medicina legal formam um arranjo inusitado, capturado e trazido à tona em alto e bom som pelas operações poéticas de Rumor, instalação site específica de minha autoria, que esteve em cartaz no Beco do Pinto, no centro da cidade de São Paulo, lugar onde funcionou um gabinete médico legal entre 1924 e 1970. A partir de extensa pesquisa em arquivos públicos e privados, pesquisa que foi realizada em colaboração com Breno de Faria, Rumor procurou dar voz aos fantasmas do local, conectando artefatos díspares, como laudos técnicos patrocinados pelo Estado, notícias sensacionalistas e histórias ficcionais de crimes, morte e horror, a partir da relação entre violência e erotismo, utilizando a imaterialidade do som e da voz como principal forma de ocupação espacial. Em nosso artigo, procuramos analisar os vínculos entre obra artística e lugar no marco conceitual do impulso historiográfico, segundo a provocativa tradução de Gisele Beigelman do influente texto de Hal Foster. A metodologia que utilizamos para a análise foi composta por, primeiro, uma atenção rigorosa à descrição do trabalho artístico e sua relação com o contexto do Beco do Pinto. E, então, uma tentativa de conceitualização, ou seja, aproximação às referências artísticas e teóricas. Começando, então, pelo exercício de descrição da obra, a certa altura do percurso pelo Beco do Pinto, ouvimos o seguinte trecho de um dos áudios de Rumor. Quando oportuno, as autoridades policiais deverão introduzir um objeto parecido com um limpador de garrafas no ânus do interrogado. Poderão também introduzir outros objetos, como cacetetes, canos de armas de fogo, insetos e roedores. A narração tem um acompanhamento musical ameno, alegre até, e o tom da voz feminina poderia ser descrito como motivacional. Assemelha-se a uma gravação de espera telefônica, muito usada no meio corporativo. O som parte de uma das 7 cornetas vermelhas brilhantes posicionadas ao longo da escadaria que forma a estrutura urbana e arquitetônica do Beco do Pinto, espaço gerido pelo Museu da Cidade de São Paulo. Busca-se ali um efeito insólito em que voz e trilha sonora se dissociam completamente da dramaticidade e do horror dos eventos narrados, bem como da aparente tranquilidade do local. Tortura, autópsias, manchetes sensacionalistas, notícias médicas e policiais, aparição de fantasmas, canibalismo, artefatos arqueológicos e até mesmo o anúncio do roubo de um papagaio, somados a sons de suspenses, gritos, latidos, risadas e gemidos, compõem a coleção de áudios que ocupam o espaço arquitetônico e urbano do Beco do Pinto. O Projeto Rumor produziu um espaço coletivo de encontro, transformando o local numa espécie de praça pública onde traumas poderiam ser vocalizados e processados em alto e bom som. As prospecções arqueológicas que ocorreram no Beco do Pinto revelaram, entre os diversos artefatos encontrados, lâminas e bisturis utilizados em autópsias realizadas no gabinete médico legal que funcionou neste lugar entre os anos 1920 e 70. Embora esta informação tenha aparecido de modo discreto nos arquivos consultados, tornou-se o coração do projeto. Realidade e ficção, arqueologia e autópsia, escavação e exumação, erotismo e morbidez, humor e horror, som, corpo e espaço formam o conjunto de elementos díspares articulados pelo projeto artístico. Rumor consistiu, portanto, em pesquisas a diversos arquivos públicos e privados, como, por exemplo, o Centro de Arqueologia de São Paulo,
o acervo do Instituto Médico Legal, sob a guarda do Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Museu da Polícia Civil, conhecido como Museu do Crime, revistas e jornais sensacionalistas que foram comparados aos gibis de terror e mistério da Gibiteca do Centro Cultural São Paulo, entre outros. O projeto contou ainda com a criação de narrativas ficcionais por autores convidados. Parte do material pesquisado foi, então, roteirizada e transformada em peças de áudios que incorporaram sons da vida cotidiana, como radionovelas, podcasts, jingles radiofônicos, carros de som e, claro, esperas telefônicas. Quanto às referências artísticas e teóricas analisadas em nosso artigo, elas procuram focalizar a relação entre arte contemporânea e arquivo. Como se sabe, um texto seminal é Archival Impulse, de Hal Foster, publicado na revista October em 2004. Mas em nossa reflexão, utilizamos a tradução/trabalho realizada pela artista, pesquisadora e professora Gisele Beigelman. Nesta provocativa tradução, publicada em 2019, que Beigelman chamou de impulso historiográfico, a autora reproduz quase literalmente a estrutura gráfica e argumentativa do original de Hal Foster. Porém, substitui as obras analisadas pelo autor por obras de artistas brasileiros, como Tiago Santana, entre outros, modificando criticamente a argumentação de Foster. Outras referências foram a famosa exposição Archive Fever, organizada pelo grande curador Okui Enzor, o fascículo The Archive, editado pela Whitechapel Gallery e organizado por Charles Mewhirter, e de passagem indicamos também a edição da terceira Bienal da Bahia com curadoria de Ana Pato, em que a relação com o arquivo confere um rumo inesperado para a exposição. A relação entre arte e arquivo encontra ainda fundamentação na historiografia contemporânea, em particular na meta-história. Meta-história é um termo que tiramos da Gisele Beigelman. Meta-história da nova história e da escola dos análises. Pode-se dizer, resumidamente, que o método meta-histórico explicita os seus procedimentos e representações. Não abstrai a perspectiva do autor. Interessa-se por um conjunto heterogêneo de documentos primários e secundários. Preocupa-se menos com origens absolutas e narrativas totalizantes, privilegiando a multiplicidade de micronarrativas. Parafraseando Michel Foucault, a história do poder deve ser escrita a partir de baixo, a partir do local onde ele é exercido. A relação entre horror e erotismo também foi objeto de pesquisa, a partir de referências teóricas advindas do campo do horror cinematográfico. Percebemos o horror como algo que se endereça diretamente ao corpo. Isto é, trata-se de uma experiência que afeta o corpo, que é, portanto, internalizada de modo somático, numa espécie de fenomenologia do choque e da ameaça. O horror trata do objeto, daquilo que reprimimos para poder viver. O horror trata também da aparição insólita e disruptiva deste conteúdo reprimido. Já o erotismo aqui pretendido tem um valor sádico, organiza o objeto e se regozija com ele, como um ato de poder. Isto é visível nos documentos técnicos consultados, como, por exemplo, em exames cadavéricos, cuja neutralidade é, por vezes, substituída por descrições com requintes literários. Para este sadismo foi amplificado e publicizado pelas narrações do Projeto Rumor. Para concluir, vale dizer que as associações produzidas em Rumor e a sua relação com o Beco do Pinto transitam de modo ambivalente entre a famosa doutrina das semelhanças de Walter Benjamin, isto é, a capacidade descrita pelo autor de associar objetos aparentemente desconexos, e o irônico método histórico paranoico de Hal Foster, que procura demonstrar a todo custo relações, por vezes um tanto forçadas, imaginadas, a partir da organização narrativa de certas evidências. Obrigado.